Jornal da Gente está começando meio-dia e 33 nesta quinta-feira. A cidade de Campinas está comemorando hoje 220 anos de fundação oficial. Muitas curiosidades envolveram essa data. Um dos destaques: a hipoglicemia é uma doença determinada pela diminuição dos níveis de açúcar no sangue. Um endocrinologista é nosso convidado para falar do problema. Você acompanha também uma entrevista sobre a preservação e conservação de documentos especiais e fotografias. E a gente volta logo depois dos comerciais. É só um minutinho. A Fundação de Campinas gerou muitas dúvidas entre os historiadores da cidade, mas entre o fim da década de 60 e o início da de 70, essa data ficou acertada em 14 de julho de 1774. Portanto, a cidade de Campinas comemora hoje 220 anos de fundação oficial. E algumas curiosidades a gente resgata com o historiador, nosso convidado, professor José Roberto do Amaral Lapa. Professor Lapa, o que determinou, quais foram os fatores que realmente determinaram o aparecimento de Campinas e não de outras cidades ou outras localidades da região? Sem pretender dizer que houve um determinismo geográfico que teria sido o maior responsável, eu acredito que, entretanto, a natureza local e regional, um complexo de fatores naturais contribuiu poderosamente para isto. O relevo, a mata, a água, o clima, não é? O relevo, inclusive, dando nome à cidade. Campinas, naturalmente, está situada num planalto, esse planalto de ondulações muito suaves, e na época século XVIII, primeira metade do século XVIII, toda esta região era coberta por uma mata muito densa. Essa mata, entretanto, tinha algumas clareiras, e estas clareiras atraíram os primeiros povoadores. Tá, e esses primeiros povoadores, eles vieram de que regiões? Com que intenção, além de terem sido atraídos por essas clareiras, professor? Bom, eram exatamente 3 clareiras e ficavam à margem de um caminho para o sertão, para as minas de Goiás e Mato Grosso. Esse caminho saía de São Paulo, passava por Jundiaí e atravessava este local. Os expedicionários, os bandeirantes, as pessoas que integravam estas expedições para o sertão, né, como eu disse, foram se fixando aqui, atraídos por essa série de motivos que permitiam a subsistência deles, a sobrevivência e tal. Mas há um movimento, um fluxo em direção às minas, enquanto as minas produziram muito ouro. Depois há um movimento de refluxo da população que se dirigiu para Mato Grosso e Goiás. Goiás e Mato Grosso. Então, o que acontece é que no povoamento inicial de Campinas, nós temos, num primeiro momento, pessoas vindas do Vale do Paraíba, da região da capital de São Paulo, da capitania,